O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações ficarão angustiadas, com o pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo, só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida, e esse dia não caia de repente sobre vós, pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficardes em pé diante do Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, boa noite. O nosso ano de 2025 começa hoje na igreja. Nosso calendário cristão católico é diferente do mundo civil. Nós estamos entrando hoje no ano novo. Um ano em que nós começamos, Deus é que faz a promessa, não é o homem que faz promessa. O homem não cumpre promessa nenhuma. Quem cumpre as promessas é Deus. E a sua palavra, ela é um germe de salvação, é um semente da salvação, sempre foi. E por isso que Jesus Cristo preparou os apóstolos, preparou os discípulos e está nos preparando a todos nós para o que ia acontecer na vida dele, ou no mundo, na vida dele e da nossa vida. A palavra é atualíssima, porque todos os problemas que hoje estamos enfrentando não é novidade para os evangelhos. Desde que o homem é homem, sempre aconteceu. As guerras, os problemas, as dificuldades, as suas limitações por causa do pecado original. O homem, ele não dá conta das suas angústias. Ele não dá conta das tentações, sozinho. Por isso, ele precisa escutar a palavra, aprender e renovar, o que nós vamos fazer hoje nessa Eucaristia. Renovar essa vinda do Senhor. O Senhor já veio uma vez, a primeira vez ele veio, é a segunda parte, a partir do dia 17 de dezembro, que começaremos a preparar-nos para o Natal. Mas Jesus Cristo hoje, onde ele está localizado, o Evangelho de hoje, é exatamente um dia da traição de Judas. Por isso que Cristo, quando percebeu que ia acontecer toda a desgraça com Israel, isso ele já profetizou a destruição de Jerusalém. E efetivamente, depois que Jesus Cristo falou, tudo isso aconteceu. Mas uma coisa ficou no coração de Lucas, desse evangelista, no coração dos apóstolos. É o que Deus, o que Jesus Cristo, que a igreja quer que permaneça no nosso coração.
a experiência de verdade de que Jesus Cristo vem em nosso auxílio, em nossa ajuda. Por isso ele disse: quando começarem os problemas, levantai a vossa cabeça. Diante dos problemas, a gente tem que estar em pé, diante de Deus, de joelhos. Portanto, nada nos separa do amor de Deus. Nada. O Senhor se revelou a nós justamente para essa vitória. O Senhor nos criou para a vida eterna, não nos criou para essa terra. Por isso que, olhando para fora, tudo que está acontecendo, guerra, confusões, no macrocosmo e do microcosmo também, ele falou: atenção, olhai, levantai a cabeça e olhai, que o Filho do Homem virá sobre as nuvens com poder e glória. Promessa da primeira leitura de Jeremias. Aquele broto de justiça apareceu no seio da Virgem Maria. A semente do Verbo brotou dela. As brigas que têm os homens, as guerras que têm os homens interna, as guerras todas do mundo começam no coração do homem. A mesma briga que você tem na sua casa, a mesma. Os interesses são os mesmos, as brigas pelos mesmos motivos. Como resolver? Nem eu e você não podemos resolver sozinhos. A promessa foi clara. Deus, eis que disse em que farei cumprir a promessa dos bens futuros. Naqueles dias, farei brotar de Davi essa justiça, a semente. Farei valer a lei e a justiça da terra. O Senhor é a nossa justiça. Essa é a experiência. Não é Abraão, Moisés, os profetas, João Batista, Jesus. Yahvé, o Senhor, Adonai é a nossa justiça. Por isso eu tenho em quem me apoiar. Maldito o homem que confia no outro homem. A confiança que vale a pena, que nós sabemos, só em Jesus Cristo, só em Deus. No nome de Jesus Cristo está escrito: Deus é a salvação. Tem católico que não sabe o que significa Jesus. Por isso significa isso. Yeshua significa Deus salva. E é importante que quando Deus salvou o homem, quando Deus perdoou o homem, Deus fez justiça a ele, porque o homem não pode salvar-se a si mesmo. Então a justiça do Antigo Testamento é a ação de Deus na vida do homem. Por isso ele deu os mandamentos. Por isso o homem se torna justo vivendo os mandamentos. Ele se ajusta à vontade de Deus. Ele dá a Deus o que é de Deus. Isso é que é justiça. Conceito básico de justiça: dar ao outro o que é devido ao outro. Quando Jesus Cristo nos salvou, Ele não deu somente aquilo que era devido a nós. Ele superou a expectativa, porque Ele não perdoou somente os nossos pecados. Ele não somente nos batizou, Ele comungou com alguns aqui. Ele comungou conosco, Ele comunga do seu Espírito, do seu amor. Há alguns, ontem, 197 jovens foram ungidos pelo Espírito Santo, se tornaram Messias, ungidos pelo ungido do Senhor. Para quê? Para ajudá-los. Para nos ajudar. Sempre a justiça de Deus vem, supera, perdoa os nossos pecados, comunga conosco, nos unge, nos santifica, nos torna seus testemunhos, nos torna seus mártires, nos torna santos, porque aquele que tem o Espírito de Deus é santo, e ele é salvo de si próprio, como diz
Não me lembro que santo diz: Senhor, essa é a oração que Deus espera talvez de nós. Talvez resolva alguns problemas entre nós, não é? Senhor, salva-me de mim mesmo. O problema não é o outro. Nós terceirizamos os nossos problemas, como Adão e Eva. Sempre a culpa é do outro. Uma injustiça. A justiça é dizer: não, a culpa é minha. O que eu fiz de errado? Então pensa bem, irmão. Pensa bem antes de você falar do seu irmão. Antes de você levantar um falso testemunho, de fazer uma calúnia, ou de fazer um comentário maldoso, que é um pecado contra a caridade gravíssimo, significa que uma pessoa que faz isso não tem fé, não tem esperança, é um desesperado. Jesus Cristo denunciou isso fortemente hoje, dizendo: cuidado com as preocupações da vida. Está preocupado com coisas externas? Está com síndrome de pânico? Está com depressão? Desespero. A segunda virtude que nós recebemos no batismo. A primeira fundamental é a fé. O que é a fé cristã? Que Cristo deu a vida por ti e por mim, e ressuscitou, morreu e ressuscitou. Portanto, Ele nos deu essa capacidade de esperar em Deus, de esperar a vinda do Senhor. Eu espero somente em Deus, não espero mais em ninguém. Por isso que eu não espero nada dos homens, não posso esperar. É melhor esperar em Deus. E imediatamente você tem a virtude da esperança. Ora, se Cristo ressuscitou, então Ele vai me ressuscitar também. Se com Ele morremos, com Ele viveremos. Ele me salvará de todas as situações difíceis, desagradáveis, que talvez eu possa ter me metido. Essa é a ressurreição do dia a dia que nós precisamos experimentar. O perdão, a misericórdia. É impressionante como Jesus Cristo, quando Ele fala do mundo, depois, em seguida, Ele já fala de nós. O mundo está se acabando, etc. O que isso significa para mim? Significa que eu também vou me acabar? Daí as preocupações. Aquele que tem fé não tem problema. Ele sabe que o sentido dessa vida é a morte. Todos nós morreremos, graças a Deus. Não ficará pedra sobre pedra. Não ficará carne sobre carne, para falar de nós, né? Nem osso sobre osso, nem dentadura sobre dentadura, nem nada. Nada, absoluto, nem olho. Nem esses cabelos que você pinta tanto. A gordurinha vai embora. Aí ficar magrinho, magrinho. Não vai ter um vizinho para encher a paciência. Silêncio total. Igual aqui agora. Todo mundo morto no cemitério. Repito a homilia da semana passada. Quando tu deitares na tua cama hoje, imagina o teu caixão, irmão. Já te despede da tua mulher. O Angeloto vai despedir do cachorro dele, mas eu não tenho ninguém para despedir. Senhor, dá-me uma boa morte. Faz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Imagina as hortênsias, as flores, não é, irmão? E amanhã, se você acordar, diga: aleluia, ressuscitei. O Senhor veio em meu auxílio. Não é? Por isso Jesus Cristo preparou os apóstolos. Está nos preparando para as dificuldades que nós tenhamos. E para o pior inimigo nosso será, como diz São Paulo, a morte, que já está vencida. Por isso que aquele que tem fé enfrenta as dificuldades, enfrenta a morte. Portanto, ficai atentos. Cuidado com a gula, que é uma fuga, as drogas, né? O álcool, a embriaguez, que está unida às preocupações da vida.
é a prova da infantilidade máxima. É aquele que se refugia na comida, na bebida. Volta à infância, segundo Freud, né? Volta ao tempo que ele estava mamando. É um problema, psicológico, mas que Cristo supera, que Cristo dá força e vigor a essa alma e se torna homem de verdade. Por isso que Jesus Cristo falou: ficai atentos e orai a todo momento. Como é que uma pessoa amadurece? Na oração. Como se conhece uma pessoa que é imatura, que não reza? Porque ele não precisa de Deus. O orgulhoso, ele se apoia na preguiça e não reza, porque ele confia em si próprio. Ele não coloca as forças em Deus, absolutamente. Portanto, por isso que diz Jesus: ficai atentos, orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar de tudo que deve acontecer. Olha, de tudo, hein? O pronome é indefinido. Tudo o que deve acontecer, e para ficardes em pé diante do Filho do Homem, porque Cristo está ressuscitado. Se eu tenho o foco na ressurreição de Cristo, nada me pode separar do amor de Deus. Ora, eu espero em Jesus Cristo, porque Ele me espera. A pessoa que espera ama. Por que as pessoas não esperam mais hoje? Porque elas não amam mais, não têm paciência. Tem que ser tudo para ontem. Você não pode dizer: espera só um minutinho. Não, tem que ser agora. Se for padre, então, nem se fala. Tem que ser na hora. Minha Nossa Senhora. E se diz católico, hein? Tem que ser agora. A minha vontade. Nunca rezou o Pai Nosso. Não, tem que ser a minha vontade. Espera só um pouquinho, não pode. Então, portanto, a palavra de Jesus Cristo é isso. Construir em nós essa fortaleza, construir em nós esse amparo, esse homem que é capaz de doar-se pelo outro, com a paciência que nos pede a virtude da caridade. A virtude da caridade é a paciência com o outro, né? Dizia o cardeal Serafim de Belo Horizonte: a paciência com o outro é a caridade. A paciência, a esperança é a paciência comigo mesmo. E a fé? A paciência com Deus. Portanto, senhores, ama, né, e faze tudo o que queres, diz Santo Agostinho. Então, São Paulo, hoje, quando escreveu para a comunidade de Tessalônica, estava muito feliz, porque ele via o amor naquelas pessoas. E ele elogiou aquela comunidade, que esse amor que existe entre vós, seja não só entre vós, mas para com todos. O cristão é como Jesus Cristo, não faz distinção de pessoas. Não tem meu grupinho seleto de amiguinhos aqui que eu só falo, esse aqui que eu falo, esse aqui eu não falo. Esse não é o cristianismo. Por isso, eu vos convido então a essa alegria de ter essa fé em Jesus Cristo, de ter essa fé, esse amor de Cristo dentro de mim, para que eu possa ajudar essas pessoas que estão desesperadas, ajudar essas pessoas que são mal amadas, ajudar essas pessoas que estão desconfiadas, que não têm fé. Paciência, né? Paciência com o outro. Então, por isso que São Paulo agradecia e queria que isso crescesse nos irmãos de Tessalônica. Esse é o sinal mais importante que dizia Dom Denilson ontem. Vai passar esses sols, essas luas, essas estrelas, né, entre aspas, né? Mas o que não passa é o amor de Deus, a palavra dele. Por isso, agarremos firmes na sua palavra, esperemos na sua palavra, bebamos a palavra de Deus,
rezemos com a palavra de Deus. Quantas vezes você pegou a Bíblia e rezou com ela? Quem sabe hoje você não tem a coragem de abrir uma página da Bíblia e começa a ler. Eu digo para vocês, experiência própria, é impossível ler a palavra e não ser inspirado por ela para rezar. Nosso bispo Dom Paulo, ele gosta muito da palavra, ele ama a palavra. Todas as reuniões que a gente faz na igreja hoje sempre tem, o indício tem a palavra de Deus. Tem uma experiência muito bonita. Na nossa capela aqui, todas as reuniões nós fazemos com a palavra de Deus. Elas iluminam nossas orações, as nossas reuniões. Me ilumina também pessoalmente. Ilumina todos os padres, os bispos e todos os fiéis de bom coração. Seria muito bom que você experimentasse. Deixa um pouquinho de lado esse aparelho e pega a palavra de Deus. Você vai ver que delícia. Você vai ver como você sente que a sua alma se eleva a Deus. Não é somente uma oração, é uma vida. Senhor meu Deus, a vós elevo a minha alma, dizia o Salmo. Senhor meu Deus. Imagina, você pega esse Salmo hoje, 24, 25, que delícia. Quanta sabedoria tem a palavra de Deus. Quanto molho tem a palavra de Deus. Quanto cheiro tem a palavra de Deus. Quanta vida tem a palavra de Deus. Não é não é uma letra morta. É uma pessoa que se revela por você. Os grandes rabinos dizem, o segredo, irmãos, é que, para terminar, dizem eles, olha que sabedoria, né? Deus está entre o preto e o branco, no meio da palavra. Foi ela que nos criou. Foi a palavra que foi profetizada para nós. E será a palavra, Jesus Cristo, que nos recria, que nos salva. E como é a nossa fé, que tem o belo nome dessa paróquia, é a nossa fé, que dizemos todos os dias do Senhor, domingo, o mistério da fé, ou seja, a ressurreição de Cristo. Essa é a palavra definitiva. Nada pode superar a ressurreição de Cristo, absolutamente. Vos convido então, com essa alegria de saber em quem eu posso esperar e manifestar a nossa fé em Deus, nesse credo. Fiquemos em pé e façamos a nossa profissão de fé. Creio em Deus